Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou fazendo esse vídeo para ilustrar um pouquinho sobre o uso da calculadora no nosso curso de Química Analítica geral, tá? E também de equilíbrio químico. Então, para isso, eu vou tentar usar um exemplo da química, tá? E esse exemplo, o problema, vai ser um problema bem conhecido de todos nós, que é a chuva ácida. A chuva normal, ela já é naturalmente ácida. Ela possui um pH entre 5 e 6, né? Então, todas as substâncias que têm um pH abaixo de 7 são ácidas. pH igual a 7 é neutra, pH acima de 7 é básica. A chuva, normalmente, ela possui um pH ácido entre 5 e 6 devido à presença do gás carbônico, CO2, que está dissolvido no ar. Então, o gás carbônico, quando encontra a água da chuva, ele reage com a água, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia parcialmente, liberando H+. O H+, né, a concentração de H+, está relacionado com o pH. Quanto mais alta for a concentração de H+, mais baixa é o pH, né, mais ácida é a substância, liberando H+, e o hidrogênio carbonato. Tá? Agora, o que é a chuva ácida? A chuva ácida é uma chuva cujo pH é inferior a 5. Tá? Aí a gente já tem alguns problemas relacionados com isso. E ela é ocasionada pela reação de alguns óxidos de elementos não metálicos com a água. Quais são os óxidos de elementos não metálicos? Nós temos o NOx, nós temos os óxidos de enxofre, o óxido sulfúrico e o óxido sulfuroso. Aqui embaixo, nessa reação, eu estou ilustrando o óxido sulfúrico. O óxido sulfúrico reage com a água, formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico se dissocia totalmente e libera um dos hidrogênios. Né? Com isso faz com que o pH se torne ácido. Né? A concentração de H+, na chuva se torna anômala, né? Fora do comum, mais ácida, mais alta do que o que é normalmente encontrado, e isso faz com que o pH caia abaixo de 5. Bem, então, o ácido sulfúrico se dissocia, libera H+, e libera o hidrogênio sulfato. Bem, o que pode ocasionar isso, né? Quais são os problemas? Deixa eu só tampar minha carinha aqui um pouquinho. O que isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer o seguinte, eu vou só afastar um pouco, pronto. Quais são os problemas associados? Nós temos vários problemas, né? Entre eles, por exemplo, a acidificação do solo é o problema mais perceptível, né? O solo ele vai se tornar ácido, aí vai ser necessário usar corretivos, né? Mais corretivos, mais fertilizantes, mais calcário para poder retirar essa acidez do solo, vai comprometer a fauna e a flora, né? Consequentemente, como por exemplo aqui nós temos um desfolhamento dessas árvores, tá? E isso acaba ocasionando vários problemas na agricultura de forma geral. E outro problema bastante evidente é o ataque a monumentos, né? Como aqui, por exemplo, né, um monumento sendo atacado devido às altas concentrações de H+, na água da chuva. Bem, e o que isso tudo tem a ver com a calculadora, né? O que a gente vai usar a calculadora nessa história toda? Vamos usar a calculadora para a gente fazer alguns cálculos muito simples de pH. Né? pH é o potencial hidrogeniônico, né? Ele está relacionado com as concentrações de H+ em solução. Tá? Para isso, nós vamos fazer alguns cálculos usando como exemplo o óxido sulfúrico, que vai formar o ácido sulfúrico, e o ácido sulfúrico vai se dissociar. Então, a água reage com óxido sulfúrico, formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico se dissocia totalmente. A primeira dissociação do ácido sulfúrico é total. Né? Então, um H+ aqui é retirado, formando então o hidrogênio sulfato. Né? Essa aqui é a primeira ionização. Ela é
totalmente concluída. A segunda ionização, nós temos um equilíbrio, né? Ela não é total. E esse equilíbrio é regido por essa constante aqui, tá? Então, nós vamos exercitar essas notações aqui, tá? Bem, mas da onde vem esse óxido sulfúrico para acidificar as chuvas? O óxido sulfúrico, ele vem, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis, principalmente o diesel, né? Vocês devem ter visto já na internet ou nos postos de gasolina, diesel S10, diesel S500. Esses dois tipos de diesel, o S10 e o S500, esse 10 e o 500 são as concentrações de enxofre que nós temos no diesel. O diesel S10, ele é comercializado principalmente em cidades grandes, onde os níveis de poluição são muito altos. Então, com o objetivo de diminuir o nível de poluição, é usado lá o diesel S10. O diesel S500 é utilizado principalmente no interior, em locais onde a poluição não é tão crítica assim. O 10 significa 10 ppm, o 500, 500 ppm. ppm é partes por milhão, é a concentração de enxofre que tem no diesel. Então, o diesel S500 é um diesel que possui 500 ppm de enxofre. 500 ppm significa 500 miligramas de enxofre por litro de diesel, tá ok? Bem, quais são os recursos que nós vamos usar nessa aula? Nós vamos usar a calculadora, né? A gente vai precisar de um papel para a gente fazer algumas anotações, e daqui a pouquinho, então, na sequência, a gente vai para a calculadora, tá ok? Fiquem comigo. Bem, pessoal, então eu voltei. Nós vamos agora tentar entender um pouquinho mais sobre o cálculo do pH da chuva ácida, usando dois exemplos e também usando uma calculadora, tá? Então vamos imaginar aqui uma solução de ácido sulfúrico, cuja concentração, uma solução de ácido sulfúrico, cuja concentração é da ordem de 0,05 mol por litro. Né? Esse ácido sulfúrico, ele vai se dissociar. A primeira dissociação é completa, né? Então a gente tem a liberação de H+, e a liberação do hidrogênio sulfato, tá? Se a concentração de ácido sulfúrico nessa solução é 0,05 mol por litro, eu vou ter 0,05 mol de H+, e 0,05 mol de hidrogênio sulfito. Então a ideia aqui, nós podemos calcular o pH. O que é o pH? O pH é menos log da concentração de H+. Quanto mais baixo for o pH, mais ácida é a solução. Então, como que nós fazemos isso na calculadora? pH é igual a menos log de 0,05. Então, vamos lá na calculadora. Eu vou ligar aqui minha calculadora. Olha, eu vou colocar aqui, ó, menos log de 0,05 igual. Então, isso nos dá um pH de 1,30, né? Um pH ácido. Agora, algumas propriedades logarítmicas. Se eu fizer o seguinte, ó, o pH também é igual a log de 1 sobre a concentração de H+, né? Então, a ideia aqui, ó, se eu inverter a concentração de H+, ó, 0,05, essa teclazinha aqui, olha, eu inverto o número. Vou inverter o número. Pronto, agora eu vou clicar em log. Tem lá, de novo, 1,30, né? Esse é o pH, tá? Bem, agora vamos imaginar a seguinte situação. Página 2. Nós temos agora o hidrogênio sulfato. Esse hidrogênio sulfato, ele se comporta como um ácido fraco. Ele vai liberar um H+, e o sulfato. Bem, aí vamos imaginar que a concentração dele
também seja 0,05 mol, né? 0,05 mol. Quais serão as concentrações de H+ e de sulfato? Eu não sei, mas eu sei que essa reação é regida por uma constante. Essa constante, o Ka2, se refere ao segundo hidrogênio do ácido sulfúrico. Então, ela é igual a 1,2 vezes 10 a menos 2. Né? Ela foi obtida experimentalmente e está disponível na literatura. Então, 1,2 vezes 10 a menos 2 é igual à concentração dos reagentes, dos produtos, né, H+, vezes o sulfato, sobre a concentração do reagente, que é o hidrogênio sulfato. Bem, a reação está balanceada, a proporção hidrogênio e sulfato é 1:1. Então, eu posso chamar essas duas espécies, o H+ e o sulfato, eu posso chamar isso de X. Então, eu tenho que 1,2 vezes 10 a menos 2 é igual a x² sobre 0,05. Né? Então, fazendo uma manipulação aqui, eu tenho que x é igual a 0,05 vezes, vezes 1,2 vezes 10 a menos 2 raiz quadrada, né? Então, vamos fazer isso na nossa calculadora. Eu vou só consertar esse 5 aqui, que está um pouquinho feio. Pronto. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou zerar 0,05 vezes o Ka2, 1,2, ó, exponencial a menos 2, ok? E vou tirar a raiz. Pronto. Aí eu tenho que a concentração de H+ é 0,024 mol por litro. Bem, se eu inverter esse número e calcular o log, eu tenho lá que o pH menos log de 0,024. Isso eu tenho que o pH é igual a 1,61, tá? Então, esse é o pH dessa solução. Então, reparem, vamos aqui fazer um resumo, né? Um resumo. A solução de ácido sulfúrico e a solução de hidrogênio sulfato. Ambas 0,05, só que o pH delas, né, é diferente. O pH da primeira era 1,30, 1,30, e o pH da segunda 1,61, né? Reparem que o hidrogênio sulfato ele é um pouco menos ácido que o ácido sulfúrico, né? Justamente por causa do Ka2, né? Por causa do equilíbrio de dissociação. Só mais um detalhezinho aqui na calculadora, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu posso abrir um parênteses, olha. 0,05 vezes 1,2 exponencial a menos 2. Vou fechar o parênteses e já vou elevar isso aqui, ó. Eu vou elevar a meio, tá? Já vou tirar a raiz quadrada aqui, dessa maneira. Então, cheguei no mesmo valor. Se eu inverter e calcular o log, eu tenho lá de novo 1,61. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta então lá para o PowerPoint para a gente poder finalizar a aula, tá? Um abraço para todos. Tchau, tchau.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do uso da calculadora, tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa ferramenta que é importante, mas a gente não pode deixar também de pensar de forma lógica e pensar também nos recursos matemáticos que existem, né, que a gente pode resolver de forma rápida, sem o emprego da calculadora também, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre chuva ácida, eu recomendo esses 3 sites. Os 2 primeiros são nacionais, são do Brasil, são fontes confiáveis. O primeiro da USP, Universidade de São Paulo. O segundo fala justamente sobre a questão do diesel S10 e o S500, tá? É uma história bem legal. E o último aqui é da EPA, que é a Agência de Meio Ambiente dos Estados Unidos, tá? Eles têm lá, clicando nesse site, nesse link, um arquivo muito legal que é para crianças. Olha, esse arquivo aqui, deixa eu só jogar ele pro ladinho. Só um momento, pronto. Para crianças. Então, Learning About S-RAIN. Então, aqui tem várias informações. Ó. É um guia para o professor, está em inglês, um inglês bem fácil de acompanhar, para estudantes do 6º grau, né, do 6º ano até o 8º ano, tá? E é um texto bem legal, fala sobre a importância da chuva, o que é a chuva ácida, por que ela é provocada, né? Da onde vêm as fontes olha só, dos óxidos do NOx, do SO2, do SO3 e assim por diante, né? Como é que o pH da chuva foi caindo ao longo dos séculos, né? Ao longo das décadas também. Então tem todas essas informações aqui, tá bem legal esse texto, tá livre, tá? Vocês podem baixar. E o legal aqui também é que tem uma sugestão de isso aqui é bem interessante sobre a acidez, né, de algumas substâncias. Então, por exemplo, a chuva ácida tem um pH menor do que 5, entre 5 e 1, né? A chuva convencional entre 6 e 5, tá? Um curso de água, um rio, tem um pH básico, né, por volta de 8 a 6. A água potável que as nossas ETAs produzem pode ter um pH entre 6 a 9,5, né, básico. Então, a soda, pH básico, a água do mar tem um pH básico, a amônia, um pH básico, o vinagre, pH ácido por volta de 3, a Coca-Cola, pH por volta de 4, e assim por diante. O café é um pouco ácido, por volta de 5, e o leite é um pouquinho ácido, por volta de 6, né? Então, são coisas que a gente pode ir falando para os nossos alunos, para os nossos colegas, né? E tem aqui, ó, try these experiments. Experimento número 1, medindo o pH. Experimento número 2, determinando o pH em substâncias convencionais, né? Então, todas essas habilidades a gente pode treinar, né, com os alunos, com nós mesmos, tá ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado, tá? E vejam o material, tá? Tchau, tchau.